Olá, a palavra de hoje é autocrata. Por que essa palavra é importante? Por que ela tem sido muito utilizada nos textos políticos internacionais e nacionais nos últimos anos? Como que eu faço para poder entender melhor o significado das palavras e como que a gente utiliza elas bem? Dicionário. Dicionário é sempre importante. Então, vamos olhar aqui o dicionário Michaelis falando sobre autocrata. Ele vai dizer: disse deu ao chefe político que detém o poder de forma absoluta e independente. Disse deu àquele que exerce o poder de forma abusiva sem partilhá-lo com o outro. Então aqui a gente já tem uma ajuda, a gente já tem uma ideia do que a gente vai trabalhar e do que a gente vai pensar sobre esse termo, né? Então ele pode ser associado, por exemplo, com um absolutista, com um ditador. Por que a gente agora vai usar a expressão autocrata e não absolutista ou ditador? Pelo seguinte, porque o ano de 2018 foi o ano que esses dois autores lançaram esse livro, Como as Democracias Morrem. Os dois são professores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, o Stephen Levitsky e o Daniel Ziblatt. Os dois vão trabalhar com a ideia de que as democracias não morrem mais, como neste exemplo aqui do Chile, com um palácio sendo atacado pelos generais e o general assumindo o poder e matando o presidente então eleito. Eles vão dizer que hoje não. Hoje você tem as democracias morrendo por meio de eleições de um autocrata. É daí que vem a utilização desse termo que a gente usa tanto agora para falar autocrata. Então, eles vão dizer o seguinte, que as democracias hoje, elas têm se perdido, elas têm sofrido duros golpes de autocratas, e eles vão dizer ainda mais, de que você pode entender e perceber isso enquanto sociedade antes da eleição, e eles ainda fizeram, numa coisa propositiva, 4 maneiras de você detectar um autocrata antes da eleição, que são, vocês estão vendo aí na tela, rejeição ou comprometimento fraco com as regras do jogo democrático, você não respeitar a eleição ou dizer que se você perder a eleição não é válida, a negação da legitimidade dos oponentes políticos, ou seja, você negar o direito aos opositores, a tolerância ou encorajamento à violência, ou seja, você usar a violência como uma ferramenta para lidar com seus adversários, e a prontidão para reduzir as liberdades civis dos oponentes, incluindo a própria mídia, ou seja, a censura, a maneira de você evitar que as pessoas critiquem você. Então, segundo os dois autores, essas 4 questões serviriam para a sociedade perceber quando um autocrata está para assumir o poder. Porque eles vão analisar no século XX e no século XXI vários exemplos à esquerda e à direita, na América do Norte, na América do Sul, na África, na Ásia, na Europa, de políticos que são autocratas e que, antes de se tornarem presidentes, já demonstravam esses lados, essas proposições autocratas antes mesmo de participarem do pleito eleitoral. Então eles dizendo que dá para você perceber isso e nós, enquanto sociedade, temos que agir para evitar esse tipo de coisa. Então, se você gostou, óbvio, leia o livro é muito legal, ou tem uma outra dica que é você assistir a palestra que o Steven deu em 2018 para o Instituto Fernando Henrique Cardoso, quando ele falou sobre tudo isso. Ele deu vários exemplos sobre o Peru, sobre a Argentina, sobre a Venezuela, sobre o Brasil. Ele é especialista em política da América Latina e falou muito bem durante essa palestra de aproximadamente 38 minutos, que foi muito legal e dá para você entender ainda mais os conceitos e as maneiras como ele trabalha e aborda essa questão. Então, resumindo e concluindo, o autocrata é esse cara que não aceita a democracia, é esse cara que vai matar a democracia aos poucos, com várias atitudes de menosprezar a divisão dos 3 poderes e também os inimigos, os adversários, os oponentes, a mídia, tudo isso
vai ser uma característica muito forte desses líderes do século XXI, dos quais os dois autores estão falando. Então, por isso, quando a gente fala sobre o que é um autocrata, o autocrata é esse cara que não aceita as regras do jogo democrático. Tudo bem? Valeu! Espero que vocês gostem. É isso.